trabalhando por toda a cidade. A Usina da Paz é o maior programa de inclusão social da América Latina e Belém já tem 5 unidades. Cabanagem, Bengui, Guamá, Terra Firme e Jurunascondo. Já está em construção a Usina da Paz de Iquaraci, a 6ª de Belém. Aguarde. A Usina da Paz transformou a minha vida para melhor. Governo do Pará. Preço baixo, você tem variedade. No preço baixo tem conforto e qualidade. No preço baixo, aqui todo mundo economiza. Preço baixo no atacado e no varejo. No preço baixo, tudo com o menor preço. No preço baixo, pra família toda reunida. Preço baixo. Sabe que horas são? Hora de despertar para a grande oportunidade que chega a Belém. Bora ganhar com a COP30? O Sebrae já está orientando e preparando os empreendedores locais nas áreas de hospitalidade, alimentos e bebidas, mobilidade e economia criativa. Já tem pequeno negócio ganhando com a COP, hein? Aproveite também e agende sua visita no portal do Sebrae ou pelo 0800 570 0800. É gratuito. Sebrae Pará na COP30. É mais negócio para você. SAP, Service Aliança Pará, Avenida Tavares Bastos, 820, Belém, Pará. Telefone para contato 91 3226 8539. Ceder-se a seda, render-se a renda, sentir o cetim. A gabardine, tricoline, a musseline. Quero tudo pra mim. Guria tecidos pra tecer elegância, Guria tecidos pra tecer o conforto, Guria tecidos pra se tecer. Gentil, entre Quintino e Generalíssimo. Envolvendo você. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa tarde, vamos para o 3º episódio do programa Farma Dispensa News e vamos falar de um tema muito importante mesmo, que é a questão da venda dos medicamentos em supermercados. E isso é um tema que está sendo levantado por vários profissionais farmacêuticos e que eu vou estar abordando aqui para vocês a importância, né, da questão de não ter esse acesso dos medicamentos no supermercado. Está tendo um projeto de lei de número 1774 de 2019, que ele permite com que os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição médica, que são esses medicamentos que são vendidos livremente, que ficam nas prateleiras de fácil acesso, para as pessoas pegarem os medicamentos, os cartelados, como, por exemplo, os descongestionantes nasais, os antigripais, os anti-inflamatórios, que estão livremente em livre acesso para a população pegar esses medicamentos, irem direto para o caixa e comprar. E isso é muito perigoso. E eu sempre falo que essa questão de ter o acesso dos medicamentos em supermercados vai fazer com que as pessoas tenham mais autonomia ainda em buscar medicamentos sem ter a orientação do profissional farmacêutico. Eu dou um exemplo na questão, por exemplo, eu dou um exemplo da Belfarma. Tenho uma drogaria que eu atuo, que é da Belfarma. Essa empresa, ela não tem medicamentos que fica livremente
em acesso para as pessoas estarem lá adquirindo o medicamento. O que acontece? Essa empresa Belfarma, onde eu trabalho, que ela tem todos os medicamentos atrás do balcão, ou seja, nenhuma pessoa que vai para lá comprar o medicamento, ela vai ter um livre acesso aos medicamentos para pegar e ir embora. E claro, né, nem sempre nós farmacêuticos nós conseguimos ter esse contato com o paciente, com todos os pacientes que aparecem lá na farmácia. Isso é normal, né? Porque às vezes a pessoa chega com uma pressa para pegar um medicamento lá e ir embora. E às vezes também pelo alto fluxo, que é normal. Mas o que eu estou querendo dizer aqui que esse projeto de lei, ele faz com que as pessoas tenham mais acesso ainda aos medicamentos sem a devida orientação do profissional farmacêutico. E além disso, essa questão da venda dos medicamentos em supermercados, ele não se limita apenas a isso, mas também a outros estabelecimentos similares, como por exemplo, a loja de conveniência. Então, imagina só, uma pessoa que está dirigindo, chega num posto, vai querer comprar um medicamento para que está com uma rinite alérgica, por exemplo. Aí compra um medicamento para diminuir esses sintomas, compra, por exemplo, um Decongex, né? Ou compra um xarope para inibir aquele sintoma chato de uma tosse seca, uma tosse alérgica, e compra os medicamentos que são inibidores, né, desse tipo de tosse. Então, a pessoa que vai lá para um postinho para comprar um medicamento para inibir a tosse, ela não sabe que esses tipos de medicamentos eles vão dar um efeito colateral. Esse efeito colateral é o quê? A sonolência. E às vezes a pessoa também não sabe que está tomando algum outro medicamento associado. Então, imagina só, uma pessoa que está indo para comprar um medicamento, acha que são medicamentos isentos de prescrição médica, que não precisa de receita médica para comprar o medicamento, não quer dizer que eles são isentos de efeitos colaterais. Então, todos esses medicamentos, eles têm um problema muito sério de efeitos colaterais, de interações medicamentosas. Um outro ponto muito importante a ser falado aqui também são a questão de pessoas que não podem estar tomando alguns certos medicamentos, como, por exemplo, a gestante. Elas não podem estar tomando, como, por exemplo, o ibuprofeno, algum anti-inflamatório, porque isso é contraindicado na quem está nesse período da gestação. Então, existem medicamentos que são isentos de prescrição médica, que são mais perigosos que os medicamentos controlados, que são de controle especial, que só podem ser vendidos com retenção de receita. E o que acontece? Por que nós falamos que alguns medicamentos precisam ter uma retenção de receita? No caso dos medicamentos de controle especial, eles têm um armário específico para esses tipos de medicamentos para serem dispensados de acordo com a prescrição médica, né, e também com a presença do farmacêutico. Esses tipos de medicamentos, eles são de controle especial porque eles causam uma dependência, né? E também eles podem também ser potencialmente tóxicos, levando à morte. Então não quer dizer que muitas pessoas reclamam por alguns medicamentos precisarem de receita médica e precisar também da retenção dessa receita, que isso é uma frescura ou para complicar a vida das pessoas. Não é isso. Isso daí é muito importante por conta dessa questão de dependência, né, de problemas de toxicidade, de levar à morte.
Outro ponto também muito importante, que todo mundo sabe, que os antibióticos também precisam de retenção de receita. Então, os medicamentos, esses tipos de medicamentos, eles também precisam de retenção de receita. Por quê? Os antimicrobianos, eles precisam ter um controle. Porque hoje as pessoas, elas se automedicam. O que é uma automedicação? As pessoas, elas utilizam o medicamento sem ter uma orientação médica. Ou de um profissional farmacêutico, ou de um médico, ou de um dentista. Então, ela sempre vai estar tomando o medicamento por conta das suas experiências anteriores em relação ao medicamento, porque funcionou com ela, devido a um problema de uma certa doença que ela teve. Então, ela vai se espelhar, ela vai ver que os sintomas são parecidos, então ela vai utilizar esse mesmo medicamento, mas ela não sabe que pode estar mascarando outros tipos de problemas. Outro ponto importante também da questão da automedicação é quando a pessoa escuta o que um vizinho fala, o que um amigo diz que teve uma certa experiência também em relação ao medicamento e que funcionou. E isso é muito grave, porque cada medicamento, ele funciona, ele reage de uma forma diferente, dependendo do tipo de organismo. Eu sempre falo aqui no Instagram, para quem me acompanha no Instagram, eu sempre falo que, por exemplo, o Dorflex, ele me deixa muito ativa. Eu fico acordada, parece que eu tomei algum tipo de pré-treino. Eu sempre digo que o Dorflex parece que é um pré-treino para mim, porque ele me deixa muito ativa, ele me deixa muito acordada. Então, eu evito de tomar o Dorflex no final da tarde para a noite, porque vai me dar insônia. E para minha mãe, dá muita sonolência. Ela dorme o dia todo. Já para minha irmã, não causa nenhum tipo de efeito. Então, para vocês verem que o mesmo medicamento, ele pode estar reagindo de forma diferente para cada pessoa. Então, tome muito cuidado. E, às vezes, aquela simples dor de cabeça que a pessoa pode estar sentindo, pode ser devido ao estresse, pode ser por conta de uma insônia que não anda dormindo bem ultimamente, pode ser devido a alguma pancada, algum trauma, ou após alguma cirurgia. Então, pode ser também devido às outras... Pode ser vários outros motivos que pode estar causando essa dor de cabeça. E a gente sempre precisa investigar. E quais são um dos pontos importantes que a gente faz durante a anamnese farmacêutica? Perguntar a causa, o tempo, né? E todas as outras perguntas que vai fazer com que a gente entenda se aquela doença ela é autolimitada ou não. O que é uma doença autolimitada? É uma doença que ela tem um período curto de estar causando aquele incômodo, aqueles sintomas, né? E posteriormente ela vai estar parando com aqueles sintomas. Ou seja, ela automaticamente ela vai se autocurar, entre aspas. Então, aquele sintoma, por exemplo, de uma dor de cabeça, ela pode estar durando apenas 1 dia, 2 dias, e após isso, a pessoa não vai estar mais sentindo nenhum tipo de dor, que é uma doença autolimitada, que às vezes não precisa de medicamento para estar diminuindo ou curando aquele tipo de problema. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que é muito importante a gente entender, que é muito perigoso a questão de estar disponibilizando os medicamentos nos supermercados, porque vai estar livre acesso às pessoas estarem utilizando o medicamento e vai dar a entender que esses medicamentos realmente não vão causar nenhum tipo de problemas à saúde. Então, outro ponto importante também a ressaltar aqui nesse projeto de lei é que ele fala que vai ter um acesso online para que as pessoas consigam falar com o farmacêutico. Mas vamos entender um pouquinho essa questão. As pessoas que vão no supermercado
vai lá para comprar o medicamento, acha que um paracetamol, uma dipirona ou um ibuprofeno não vai fazer nenhum tipo de mal, você acha que realmente ele vai se preocupar ou vai se atentar em procurar, em falar com o farmacêutico na hora da compra no supermercado? Não vai se atentar. Isso é normal. Então, diferentemente das farmácias que os farmacêuticos estão lá prontos para atender, estão lá presencialmente para a população, para estar lá dando assistência, é bem diferente do que a pessoa ir atrás do farmacêutico através de um acesso online. E outro ponto importante é que nem todo mundo consegue acessar de forma online para estar tentando entrar em contato com um profissional da área da saúde. Sim, infelizmente, existem pessoas que têm essa dificuldade de ter esse acesso, de pegar o celular para conseguir ter acesso para falar com um profissional, como, por exemplo, de um QR Code. Eu trabalho com o público todos os dias e eu vejo principalmente idosos que não conseguem utilizar um celular para estar acessando um QR Code, por exemplo, para estar acessando um site, para conseguir ter algum tipo de informação. Então, isso a gente precisa pensar um pouquinho em relação a essas dificuldades. Então, o que está acontecendo? Eles estão pegando essa lei para imitar como que as farmácias lá dos Estados Unidos, por exemplo, funcionam. Mas por que você vai imitar algo que não está dando certo? Por que eu estou falando isso que não está dando certo? Vejam só, os Estados Unidos, eles podem ser um exemplo em questão de pesquisas, né, de desenvolvimento de medicamentos, mas eles não são um exemplo em relação à geração de saúde, à promoção de saúde. Eles não são um exemplo de promoção de saúde. Por quê? Porque os medicamentos estão lá livremente de fácil acesso. Vocês conseguem enxergar o quanto de pessoas que elas estão lá e estão viciadas em opioides. O quanto de pessoas estão viciadas em analgésicos. E isso é muito grave. E tentar imitar um país que não é um exemplo de promoção de saúde é muito complicado. Então, nós percebemos que essa questão de estar querendo tirar o ambiente dos medicamentos que é dentro da farmácia e colocar no supermercado não é uma boa estratégia. Porque as pessoas não têm uma noção do quanto que é importante a utilização dos medicamentos de uma forma adequada. Em relação à posologia, as pessoas não têm noção que os medicamentos podem estar interagindo com outros medicamentos, com plantas medicinais, com chás. Às vezes pensam que... Às vezes não, né? As pessoas sempre pensam que todo medicamento natural não vai fazer mal. E faz sim se for utilizado com outros medicamentos. Eles têm substâncias químicas lá que vai também interagir com os medicamentos. E lá na farmácia na Belfarma, onde eu trabalho, eu sempre tento conversar com todos os meus pacientes que estão lá e eles estão cientes que eles precisam estar lá para falar comigo, com o farmacêutico, para ter uma simples orientação em relação a um antigripal, a um descongestionante nasal, a um antialérgico. Então lá eles, claro, né, muitos já chegam sabendo o que querem comprar, mas muitos, eles sabem que eles não conseguem ter um livre acesso ao medicamento, como nas outras farmácias. Então eles precisam estar entrando em contato com a gente para poder estar comprando o medicamento. E sempre quando alguém entra em contato comigo para falar sobre algum medicamento, eu estou lá perguntando para que vai tomar aquele medicamento, por quê. E eu vejo o quanto que as pessoas utilizam o medicamento de forma errada, para situações que não são cabíveis, como por exemplo, eu já falei aqui
que já aconteceu de uma pessoa querer comprar o fexofenadina, que é o famoso Allegra, no nome comercial, e estava querendo comprar para uma simples dor de ombro. Muitas pessoas querem comprar antibiótico para uma dor na perna, para uma simples dor, e acham que precisa resolver com o antibiótico. E isso é muito grave. E eu fico, por um lado, feliz porque eles buscam farmacêutico. Eles sabem que lá eles não conseguem ter o acesso facilmente aos medicamentos. E é o ponto onde eu quero chegar. É por isso que o lado dos supermercados, dos empresários, eles estão falando o quê? O que os empresários estão falando para conseguir ter um acesso aos medicamentos nos supermercados? Eles estão querendo conseguir ter mais lucro e, consequentemente, a fala deles, a justificativa deles é que dentro da farmácia também pode estar vendendo vários produtos além de medicamentos. E realmente, gente, vocês veem que as farmácias conseguem vender sandálias havaianas, conseguem vender produtos como, por exemplo, roupa íntima, conseguem vender xuxinha para cabelo, vendem batom. Então, o que eles falam? O que eles justificam? Que as farmácias elas podem estar vendendo várias outras coisas. Picolé, sorvete, o que não tem nada a ver com a questão da geração de saúde, né? Que não tem nada a ver com cuidado com a saúde. Então, por isso que tanto de um lado, que é o lado dos supermercados, querendo pegar os medicamentos para vender nesses estabelecimentos, quanto do outro, que são as farmácias que também estão vendendo produtos que não tem nada a ver com a saúde, os dois lados, eles estão errados. Então, é importante a gente raciocinar um pouquinho o quanto que é preciso a gente também, nós da farmácia, recuar um pouquinho se a gente quer realmente a promoção da saúde. Que, infelizmente, hoje a gente vê que é muito comércio, né? Hoje a farmácia, ela gira em torno do comércio. E aí chega uma pancada muito forte que está relacionado com os empresários, com os estabelecimentos como supermercados e conveniências, querendo também vender medicamentos com esse respaldo. Como a gente consegue vender tudo, eles também podem. Entendeu? Então a gente não pode se espelhar com o perfil de farmácias norte-americanas, devido a esses tipos de exemplos que a gente tem com os vícios aos medicamentos, opioides, analgésicos. E isso é muito grave. Então, em relação aos medicamentos antimicrobianos, que eu falei para vocês, que eles precisam de retenção de receita, para que não tenha um grande problema que hoje a gente está tendo e que está, infelizmente, aumentando mais ainda, que é a resistência bacteriana. A retenção de receita de medicamentos antimicrobianos é muito importante para ajudar nesse controle. E hoje, nós temos dados estatísticos de que 10 a cada 10 pessoas, 9 estão se automedicando. E no meio dessa automedicação tem o uso de antibióticos de forma indiscriminada. E a OMS, ai meu Deus, chega, não tá nem saindo. E a OMS ela registrou e documentou, ela fala que até 2050, um dos maiores problemas que nós vamos ter na questão de saúde é a resistência aos antimicrobianos.
Então, um dos grandes problemas de morte, uma das grandes causas de morte da população vai ser a resistência bacteriana, onde vamos ter bactérias multiresistentes e não teremos medicamentos que vão conseguir combater esses tipos de bactérias resistentes. Então vejam o quanto que é importante a gente ter esse controle e que muitas vezes as pessoas banalizam esses tipos de atitudes. Então, como eu já tinha falado no nosso primeiro episódio, vocês lembram que quando a gente estava falando sobre automedicação, imagina só uma pessoa que chega na farmácia, chega numa conveniência, uma pessoa que chega numa conveniência e está com uma tosse alérgica, que está incomodando muito, e vai lá, compra um xarope para conseguir amenizar esse sintoma da tosse. E esse xarope causa sonolência. E, como consequência disso, o que acontece? A pessoa que está dirigindo vai acabar sentindo muita sonolência e não vai ter o controle na hora de estar operando alguma máquina, algum automóvel. E às vezes a pessoa está utilizando algum outro medicamento associado. Pode ser um Decongex, que também causa sonolência. Pode ser um Rivotril, que também causa sonolência, que passa na barreira hematoencefálica, que vai fazer com que a pessoa tenha esses problemas de falta de concentração. Com a falta de concentração, como consequência disso, também a falta de coordenação. E vejam só a importância do farmacêutico, do papel do farmacêutico de estar lá orientando. Claro que eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas o farmacêutico às vezes não me aborda para falar comigo, eu não vejo muito farmacêutico para estar lá, para me orientar, para conversar comigo. E realmente, às vezes, isso falta um pouco da atitude do farmacêutico também, de mostrar o seu papel dentro da sociedade, de mostrar a sua importância dentro da sociedade. E não da sociedade, mas também dentro do ambiente multidisciplinar, junto com os outros profissionais da área da saúde, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos. Nós também somos importantes. E eu sempre falo que eu priorizo muito dentro do meu Instagram essa conversa multidisciplinar, essa interação multidisciplinar. Eu priorizo muito essa questão porque ninguém trabalha sozinho. Nenhum profissional trabalha sozinho. E eu me admiro muito que os senadores que estão apoiando, os deputados que estão apoiando esse tipo de projeto, são também médicos. Então é importante a gente colocar as pessoas e alguns profissionais que estão apoiando esse tipo de projeto para que entendam que isso não vai favorecer a população. Porque vai querer disponibilizar medicamentos dentro do supermercado para querer ampliar mais ainda o acesso aos medicamentos se nós já temos muitas farmácias no Brasil. Em cada esquina nós já temos uma farmácia. Para vocês terem uma ideia, se juntar padaria e escolas particulares, elas não vão dar uma quantidade suficiente, o tanto quanto que tem numa farmácia. Ou seja, as farmácias, elas passam da quantidade de padarias e de escolas particulares que existem no Brasil, para vocês terem uma ideia. E essa questão de amplificar o acesso não quer dizer que vai estar promovendo saúde. Isso está completamente errado. Amplificar acesso aos medicamentos não quer dizer que está promovendo saúde. Então, quem é da área da saúde sabe que isso não está relacionado aos cuidados que a pessoa deve ter, ou uma facilidade que a pessoa deve ter no acesso à saúde, porque isso não é saúde. Saúde é quando você compra medicamento
e está pedindo orientação do farmacêutico ou de qualquer outro profissional da área da saúde. Mas como estamos falando especificamente das farmácias, gerar saúde, promover saúde é você ter o medicamento e orientar da melhor forma possível. Vamos a alguns exemplos. Nós temos um grande acesso ao consumo de álcool. As pessoas hoje em dia, elas consomem álcool e vão dirigir. E o que acontece? Às vezes ela está com uma tosse alérgica e aí ela vai querer ir passar numa conveniência ou no supermercado para comprar um medicamento para ajudar a minimizar essa tosse alérgica. Aí esse medicamento que é para tosse alérgica vai também causar sonolência. Então, imagina a interação do álcool com um xarope antialérgico, que podemos estar citando como, por exemplo, a dexclorofenamina, que o nome comercial, como todo mundo conhece, que é o Stamin, vai potencializar a ação sedativa do medicamento ou do álcool, vai potencializar a ação da sonolência que a pessoa vai ter e causando as consequências que nós sabemos, acidente, morte. E vocês lembram que eu também falei do tempo da eliminação do medicamento, que todo medicamento ele leva um tempo para ser eliminado no organismo. Vocês lembram que eu falei nos outros episódios? Então, o que acontece? Os medicamentos, ao serem administrados, eles precisam de um certo tempo para ser eliminado no organismo. Outros precisam de mais tempo, outros precisam de menos tempo. Eu vou dar um exemplo. O Decongex. O famoso Decongex. Para que serve o Decongex? Para rinite, sinusite, gripe, resfriado. E aí uma pessoa que vai utilizar o Decongex e vai querer beber no outro dia, será que ao parar de tomar o medicamento em um dia, no outro o medicamento já não está mais no organismo? Não. O Decongex ele precisa de 110 horas para ser eliminado completamente do organismo. Ou seja, o medicamento ele vai precisar de 4 dias e umas horas para ser eliminado completamente. Então vejam a importância de ter um profissional da área da saúde para estar orientando, para saber se realmente você precisa, você pode estar tomando algum tipo de líquido que tenha álcool, se realmente vai te ajudar ou vai piorar a situação da utilização do medicamento. Outro ponto importante também, o cuidado que nós temos com os idosos. Os idosos, nós precisamos ter um cuidado redobrado também, por conta de que os idosos eles podem estar tendo também alguns problemas como queda, sonolência, devido ao uso de medicamentos. Então, os idosos eles já têm uma certa dificuldade de estar acessando as redes sociais, utilizando o site, QR Code, de tantas vezes que eu precisava estar ajudando o idoso para estar passando um QR Code, para estar fazendo um pagamento, para estar acessando algum tipo de informação. Nós vemos que temos a bula, em alguns medicamentos, já temos, nós já temos nas bulas dos medicamentos e alguns laboratórios que tem o QR Code, onde a gente consegue acessar a bula do medicamento através do QR Code, sem precisar necessariamente de um papelzinho da bula onde a gente enxergava com as letras tão pequenininhas que também os idosos tinham essa dificuldade de estar querendo acessar a informação. E aí nós temos sempre um lado positivo e um lado negativo, né? Então, eu vejo a dificuldade de muitos idosos de não conseguirem ter acesso às informações da bula por conta desse QR Code que muitos não conseguem estar utilizando da melhor forma possível. E aí, outro ponto importante também,
que eu já falei em questão do engolve, né, que não pode ser utilizado nem antes nem depois de uma bebida alcoólica, por conta de vários outros problemas que eu já citei aqui no programa e também está lá no programa do Farmadispensa News. Então, as pessoas que querem ter livre acesso ao medicamento para conseguir aliviar alguns sintomas, tomem muito cuidado, tá? E o problema de constipação. Imagine uma pessoa que está com constipação, vai atrás de medicamentos e não consegue estar resolvendo aquele problema de constipação, porque às vezes não sabe que o medicamento que ela está tomando associado, como por exemplo o famoso Ozempic e os outros medicamentos similares que vão ajudar no emagrecimento, eles causam constipação. Então a pessoa vai estar lá atrás do medicamento para pegar, para ajudar a minimizar esses problemas de constipação e não sabe que o outro medicamento que ela está tomando está causando esse tipo de problema. Então vejam o quanto que isso é muito errado, né, da parte dos supermercados estarem vendendo medicamentos com livre acesso à população. E agora a doutora Thalita chegou aqui no programa do Farmadispensa News. Vocês perceberam que eu estava aqui sozinha falando, mas a minha parceirona aqui acabou de chegar e para estar também ajudando, né, e falando um pouquinho mais sobre essa venda de medicamentos nos supermercados, que é um perigo, né, é um perigo muito grande para a saúde da população. Com certeza. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora Úrsula. Eu cheguei um pouco atrasada porque eu estava no médico, que é sempre importante, né? A gente lembrar que não é bom a gente se automedicar, não é bom a gente só ter ali as coisas na nossa frente sem saber se realmente a gente precisa. Tanto que eu demorei porque a médica me deu uma lista até de vitaminas e minerais para ver como é que tá, né, a questão todinhos para ver o que realmente eu vou precisar. Então, quando a gente fala desses medicamentos, desses produtos, né, no supermercado, a gente pensa muito nisso. Será que realmente eu estou precisando de vitamina C? Será que eu estou precisando de vitamina D, magnésio, ômega 3, enfim. São produtos que são isentos de prescrição. Pensamos que é inofensivo, mas não é. Teve até um caso, uma vez que a gente já relatou aqui no programa, da questão do ômega 3. A sensibilidade que ele dá para as pessoas que fazem o uso dele juntamente com o AS, né, que é o ácido acetilsalicílico. Então, ele pode causar manchas no corpo, vai alterar a nossa tromboponina, né, que é uma substância que auxilia o corpo a evitar as tromboses, evitar que o sangue fique mais, digamos assim, grosso, né, mais denso. Então, já pensou se uma pessoa vai lá ver o ômega 3 no balcão, ou no caixa, não digo nem no balcão da farmácia, no caixa, eu vou comprar, né, que eu vejo falar na internet que ômega 3 é bom para memória, é bom para circulação, mas não sabe dessa interação que pode ter com as medicações que ela faz uso. E o que eu falei aqui das vitaminas, né? A gente sabe que vitamina é bom, mas o excesso dela também pode causar aí algumas interações. A doutora Úrsula falou aqui do Ozempic. Uma das reações que as pessoas relatam muito do Ozempic é a questão da diarreia. Ele provoca um descontrole, porque você não consegue mais absorver, de certa forma, alguns minerais e vitaminas. E nisso, a busca constante aí das redes sociais é muito complicado. Ela ajuda em alguma parte e ela atrapalha em outras. Porque, por exemplo, o programa Farmadispensa, ele surgiu, né, da rede social, do Instagram, que a gente tinha do quê? De passar uma informação mais assertiva, né, e mais simplificada para a sociedade em geral. Porque o que acontece aí, olha, do Engove e desses outros medicamentos que são usados aí, até Epocler, Antinon, enfim, que são utilizados para ressaca. A gente sabe que eles não são bem para ressaca.
Fora que o Engov, ele tem o ácido acetil salicílico. Coitado, né? Eu vivo falando dele aqui. Mas o que ele pode ocorrer? Ele pode fazer com que provoque uma hemorragia, que provoque outras situações, porque ele é um anti-inflamatório, né? Então, se eu tô ali com o meu sistema deprimido, porque o álcool ele faz, né, essa pequena depressão no sistema, ele interage lá com o ADH, que é o hormônio diurético, e aí eu vou usar algo que também vai mexer com a parte renal. Não é legal, né, usar essa medicação. Então, as redes sociais pode ser boa, mas ela também pode influenciar para o mal, de dizer, toma isso aí que vai ajudar, ou faz uso da vitamina D que você vai curar até o câncer. E, enfim, não tem ainda cura para câncer e as pessoas vão atrás disso, às vezes abandonam até as suas medicações, que o próprio médico, depois dos exames, já verificou que precisa usar, porque vê algo na internet. E ainda vai no supermercado comprar. Não vai ter até a questão do auxílio de um profissional de saúde, que pelo menos isso é a vantagem, né, da drogaria e da farmácia, e ditar as medicações e produtos, né, como as vitaminas, dentro da farmácia. Sim, verdade. Como você falou, tocou no assunto de vitamina, doutora. É bom falar a questão que eu lembrei da situação da vitamina C. As pessoas utilizam muito vitamina C todos os dias. Eu não gosto de recomendar vitamina C. Principalmente agora que começa esse período mais chuvoso, né? Muito. E as pessoas vão atrás de vitamina C para prevenir ou até mesmo para curar gripe, que isso não é verdade. Vitamina C não previne e nem cura gripe. Muitas pessoas falam que realmente funciona, mas eu vou explicar o porquê que as pessoas acham que funciona. É devido à questão de que a vitamina C, ela é um antioxidante. Então, devido a vitamina C ser um antioxidante, ela vai fazer com que a pessoa tenha mais disposição, fica mais ativa. E com isso, a pessoa acha que está passando por uma gripe da melhor forma possível, está se curando da gripe, mas não é verdade. Tá? E outro ponto importante também para se falar em relação à vitamina, que a doutora até me lembrou, é que algumas vitaminas C também vão interagir com medicamentos, como, por exemplo, o Venvance. Nós sabemos que o Venvance ele é utilizado para quem tem TDAH, né, tem déficit de atenção, e aí as pessoas que fazem essa associação vai fazer com que diminua o tempo de ação do medicamento do Venvance. Tome muito cuidado. Quando alguém chega comigo na farmácia para querer tomar vitamina C, comprar uma vitamina C, eu falo logo, como é a tua alimentação? Eu pergunto, como é a sua alimentação? Por que você não vai atrás de uma alimentação mais saudável que tenham fontes de vitamina C? Eu não gosto de dar vitamina C para criança, jujubinha, gotinhas, porque elas têm muito conservante, tem alta quantidade de açúcar, apesar de que alguns laboratórios já estão produzindo sem açúcar, né? Algumas empresas. Mas, além disso, elas têm uma grande quantidade de parabenos, conservantes e corantes. Então, por que você não consegue fazer com que a criança tenha uma alimentação adequada, faça com que a criança ela tenha faça com que a criança se adeque a uma alimentação mais equilibrada. A criança tem que se adequar a uma alimentação mais equilibrada. Fora o valor da quantidade diária, né? É bem maior que uma vitamina C, né? Muito mais. E ainda tem a questão que o nosso corpo, ele só absorve 500 miligramas de vitamina C. E aí você vê no mercado, né, por aí vendendo até 1 grama. Então, isso, na verdade, até vai ser desperdiçado. Você está gastando seu dinheiro porque é a questão da 1 grama. Então, é muito complicado, até essas questões das interações, da quantidade, de realmente saber se você está precisando de vitamina C, porque hoje em dia tudo tem a vitamina C. Porque ela, como a doutora falou, ela vai funcionar como antioxidante.
Então, até para conservar um outro produto na indústria farmacêutica, você se utiliza da vitamina C. Então, aquela quantidade ali já vai entrar na sua quantidade diária de vitamina C, que é o que a gente sempre fala, né? Os nutricionistas recomendam a questão de proteínas e tudo mais, que aí a gente volta também para os wheys, né? A creatina, que nem é a questão da medicação. Hoje elas são vistas como suplementos, mas também são vendidas em mercado. E a gente sabe que a creatina, por mais que digam que ela não tem problemas, tem muitos estudos falando, mas a dose mais segura dela é 3 gramas. Se você usar 5 e for uma pessoa hipertensa, não é recomendado. Pode aumentar a sua pressão e nem sempre a pessoa vai usar só a creatina. Sempre tem aquela pessoa que vai escutar lá do amigo que está malhando, que precisa usar um termogênico, uma cafeína, e aí a pessoa não sabe, que eu acho que foi até que eu vi no Instagram, né, de um farmacêutico muito famoso falando, que quando a gente faz uma atividade aeróbica, você já aumenta a frequência cardíaca, você já aumenta a sua pressão, você já torna o seu organismo, digamos assim, com ação termogênica, porque a gente já tem isso, a gente tem a ativação, né, da termogenicidade, né, dessa ação termogênica no nosso corpo. E aí pensa numa pessoa que não tem orientação e vê lá no supermercado um suplemento com cafeína, um suplemento com creatina, um suplemento lá com whey, com uma quantidade de arginina, às vezes absurda, de sódio absurda, porque eles colocam bastante isso para conservar, né, a proteína e ainda aumentar a quantidade de aminoácidos. Você vê lá às vezes escrito 25 gramas de proteína, mas é que ele conta todos os aminoácidos presentes. Então, creatina, glutamina, arginina são aminoácidos. Então, você não está tomando relativamente o valor mesmo do whey em si. É todo aquele aminoácido reunido e ele coloca aquele valor. E aí, se você não tem um profissional que vai lhe auxiliar nisso, e hoje em dia o farmacêutico tem a especialidade, né, na nutrição esportiva, foi até um dos pontos muito benéficos assim, no final do ano, né, que o conselho falou um pouco dessa especialização, e que é necessário, porque hoje em dia todo mundo quer se cuidar. E vai utilizar disso, vai ficar escutando o coleguinha do lado que está na academia e vai ter consequências do problema renal ou outras consequências aí, por falta dessa informação, de um auxílio de um profissional de saúde. É verdade. Outra consequência também uma consequência assim, muito importante também a ser falada aqui, é que muitas pessoas chegam na farmácia para relatar que está com dor na hora de urinar. É verdade. Né? Esse daí é muito comum, as pessoas chegarem na farmácia com esse tipo de sintoma e compram os medicamentos para ajudar a diminuir esses sintomas. E o que acontece? Esses medicamentos não são antibióticos, são analgésicos. Como, por exemplo, o Piridium ou Urovit, falando do nome comercial desses medicamentos. E a pessoa que está utilizando esse medicamento vai sentir uma melhora. Ela vai ver, realmente, melhorei, e suspende o medicamento. Depois de um tempo, volta a dor, volta o sintoma. E aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu melhorei com esse medicamento, eu vou tomar de novo. Aí ela vai tomar. Só que nesse período, as bactérias que estavam só na uretra vão subindo. Aí chega na bexiga, vão se multiplicando. Né? Aí a bactéria chega, vai na bexiga, se multiplica. Aí ela continua tomando o medicamento, o analgésico, né? Que ela disse que melhorou. E ainda tem o detalhe, se for uma pessoa do sexo feminino. Pior ainda. Porque pode, ali, o que tem um esperto ali da bexiga? As nossas trompas, os nossos ovários. E esse ambiente infeccioso ali, por causa da bactéria, que você não tratou a causa, você só tratou, digamos, as consequências, que era a dor, os sintomas. E aí o que acontece? Infecções na trompa, gente. E essa trompa ainda pode se romper, ferir, formar coágulos. Eu escutei um caso clínico sobre essa situação. A pessoa ficava tomando essas medicações, foi passando.
até o momento que ela começou a sentir, não era dor, mas ela sentia um cansaço. E às vezes vinha o desconforto, ela pensava que era gases e tudo mais. E quando ela procurou o médico, né, a médica queria internar ela naquele momento, porque ela estava com, como é que fala? Estava com um derrame. Meu Deus. Ela estava com uns coágulos já fortes, assim, em toda a região abdominal, ou abdominal não, a parte interna, né? E que precisava ser retirado. Tudo porque ela foi ignorando e foi usando medicações para aliviar uma dor e foi esquecendo das outras coisas que é a causa. E aí eu só peguei a deixa aí, porque às vezes a gente não se preocupa, não procura um profissional, não vê, e isso vai evoluindo dentro da gente. E a gente nunca imagina, por exemplo, pessoas, né, de sexo feminino, de às vezes uma pequena infecção na bexiga poder evoluir e às vezes até deixar você estéril. É meio complicado. E além desses problemas que ela citou, pode evoluir também das bactérias chegarem até nos rins. Né? E aí, quando as bactérias chegam nos rins, vai causar um problema chamado de pielonefrite. E aí a pessoa, já aconteceu de casos da pessoa perder a vida por conta disso. As bactérias foram se multiplicando e causando a morte. E para vocês verem que não é apenas resolver o sintoma daquele problema. A gente precisa saber a causa que está causando. A gente precisa saber a causa daquele problema para a gente conseguir resolver pela raiz do problema e não apenas pelo sintoma. Então, é um recado que eu deixo aqui para vocês, que toda vez que vocês sentirem algum tipo de sintoma, procure um farmacêutico, que ele vai orientar da melhor forma possível e vai encaminhar você, se preciso, a um profissional médico, especialista, para que possa investigar o caso e ele vai saber realmente a gravidade do problema. Então, não procurem medicamentos apenas para resolver aqueles simples sintomas, tá bom? Então, é isso. É uma pena que a doutora chegou só no finalzinho, mas na próxima vamos estar... Toda boa causa. Vamos fazer logo o check-up, né, do ano. Mas é importante, a doutora está dando um exemplo que ela está fazendo também, está cuidando da saúde, né? Foi por uma boa causa, está perdoadíssima. Mas eu agradeço a parceria da doutora Thalita, sempre prestativa, sempre nos últimos minutos, mas ela está aqui junto comigo. Eu agradeço, doutora Thalita, de coração. Ano que vem a gente vai ter mais programas, vamos estar mais juntinhas, com muitas novidades. Estamos programando algo muito bacana para vocês no ano de 2025, tá bom? Não percam, aí em breve eu vou estar em janeiro já divulgando as datas e os temas dos próximos episódios. Isso. E lembrando, bora aproveitar e fazer uma enquete. Qual é o dia que vocês preferem que o nosso programa passe a partir de janeiro? Sexta, segunda? Vamos deixar aí, vamos ver o que vai vencer aí dessas enquetes. Isso mesmo, gente. Daqui para mais tarde a gente já vai estar disponibilizando, tá? E ano que vem vai ser nosso, aquela frase, né? Obrigada, pessoal. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que vocês tenham muita saúde, paz, sucesso na vida de vocês, que Deus sempre esteja à frente na vida de vocês e que esse ano de 2025 seja maravilhoso para todos nós e que o programa Farma Dispensa News continue trazendo muitas informações, muitas novidades e também desmistificando muitos assuntos sobre saúde. É verdade. E eu também faço as palavras da doutora Úrsula minha. Agradeço muito por esse ano a gente conseguir se organizar e voltar novamente com o programa. E isso é o que me faz ter assim, o desejo de para todo mundo aqui para 2025, não desista dos seus sonhos. Você vai ser capaz. Só seja resiliente. Tudo acontece. Como eu digo, nunca é tarde para o que se quer. Então, se você quer estudar, quer se esforçar para melhorar a sua saúde ou melhorar seu estilo de vida, se sentir bem, vá atrás, que 2025 aí tem 365 dias
para você conquistar o que você quiser. Principalmente a sua saúde. É isso aí. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo episódio.